Chega um ponto da tua vida que as pessoas olham pra você e elas criam uma imagem de você. E isso não é só em termos negativos, né? Como muitas vezes a gente vê as pessoas julgando uma, julgando alguém, né, do ponto de vista negativo e de adjetivar a pessoa, utilizar rótulos, principalmente rótulos odiosos, para fazer aquela pessoa se sentir mal. Mas também existe um veneno, um veneno para o nosso orgulho, principalmente, que é quando as pessoas começam a te elogiar muito, a te verem de forma positiva. Há uns dias atrás falaram sobre a minha pessoa no Twitter de forma positiva, assim, eu agradeço demais. Eu agradeço muito todo o carinho assim, que eu recebo das pessoas, principalmente na internet, nas redes sociais, etc. E eu agradeço muito a estima que as pessoas têm sobre mim, mas assim, uma coisa que a gente tem que entender para evitar cair nesse diabo, nesse demônio do orgulho, é olhar para nós mesmos, entender a nossa sombra, cara. E assim, às vezes a gente manifesta a nossa negatividade das maneiras mais improváveis possíveis, né? E uma delas é quando a gente vai amar da nossa maneira distorcida. Cara, tem uma coisa em mim que não foi resolvida. E eu projeto isso, certo? Eu não, sabe? Principalmente quando você começa a ficar um pouco mais inteligente, inteligência não é sinônimo de sabedoria e também não é sinônimo de esperteza. Essas três coisas são três coisas diferentes, né? A esperteza ela está mais relacionada a uma vivência, uma experiência, né, que te leva a um conhecimento da maldade alheia, certo? A esperteza é a capacidade, né, de você lidar bem com as situações com uma certa agilidade, um conhecimento de contexto, digamos assim, né? A esperteza, ela vem muito, ela tá de certa forma relacionada à desonestidade, mas não necessariamente, tá? É a ideia da malícia, né, de você ter a capacidade de ler o intento maligno das pessoas, digamos assim, né? A esperteza ela vem dessa relação de você saber se virar em algumas situações, né, do dia a dia que requer uma certa malícia, né? Uma malícia como essa capacidade de entender, né, as situações e dar um jeito de levar a melhor entre aspas, né, sobre elas. Do lado da sabedoria, a sabedoria é um conhecimento que ele não é igual a um conhecimento científico, analítico e super conceitual, como eu geralmente trago, né? Esse é um conhecimento mais de inteligência, mas não de sabedoria, né? A sabedoria é mais quando você tem uma visão profunda da vida e da realidade, né? Isso geralmente vem com o tempo. Não necessariamente, mas geralmente tá? Tá relacionado com o tempo, né? Os jovens que têm pouca vivência, às vezes podem ter uma aparência de sabedoria com uma boa retórica, mas não necessariamente, tá? Pode ser alguns que tenham, mas é muita exceção, é muita exceção. É muito difícil você, assim, ter uma... Cara, eu tenho 30 anos, né? Vou fazer 30 anos, tô com 29 anos. E aquela piada do Rasta, né? Pô, eu tô saindo da adolescência agora, né? E é muito verdade, isso é muito verdade. E eu percebo que tem algumas coisas na minha psique que ainda não foram resolvidas e que talvez eu não consiga resolver sozinho, né? E não só as minhas questões propriamente, mas questões de outras pessoas que eu acho que eu, no auge da minha arrogância, porque eu sou inteligente, porque eu consigo entender as coisas e observar relações sistêmicas, que eu vou conseguir dar um estalo e ajudar a pessoa sem que ela tenha que se esforçar ou querer aquilo, né? Mas isso é uma mentira. Isso é a maior mentira possível. Possível. E eu tenho percebido isso. Eu tô duramente aprendendo que talvez a minha própria forma de amar, né, seja distorcida. Esse seja o meu maior problema nos relacionamentos amorosos, principalmente, né? Eu preciso aprender a, a entender melhor a minha posição, né, em relação às coisas, porque
eu vejo também, dentro desse sentido até de paternidade católica, de que eu preciso colocar as pessoas numa grande harmonia, numa grande sinfonia musical, e eu não tenho essa capacidade ainda. E eu não acho que eu consiga fazer qualquer coisa sem que eu respeite o livre-arbítrio das outras pessoas. E que quando uma pessoa não quer, se nem Deus obriga as pessoas a amarem, ou amarem, né? Ele que é o ser mais alto de tudo que se pode se pensar. Quem sou eu, na minha insignificância, né? Alguém que pode exigir isso das pessoas, né? Isso é de uma arrogância extrema da minha parte, né? É uma coisa que eu tenho que mudar, que evoluir, né? E é isso, né? O trabalho da sombra é você olhar aquilo que você rejeitou olhar, aquilo que você rejeitou aceitar em si mesmo, enfiar essa faca no coração, né? Assim, poeticamente, e ver aquilo que você não queria ver, sabe? Então, isso é um tipo de coisa, né? Que eu tô trazendo aqui. Mas a sombra da inteligência é sempre uma soberba. Sempre o demônio da soberba vai estar sussurrando no seu ouvido o tempo todo que você é foda, que você não precisa de mais nada, que você consegue tudo, que a sua inteligência é onipotente. Isso é um complexo de Deus quase, né? Então, isso é algo muito negativo, muito negativo. E esse vídeo vai ser postado no Teoria História. Eu tenho que postar alguns vídeos no Metalnomics ainda. Mas eu queria abrir o coração um pouco sobre essa questão, porque eu cheguei num ponto que eu tô começando a me expor excessivamente à dor, ao sofrimento. E ao mesmo tempo em que eu tô buscando a santidade em algumas pequenas coisas, eu percebo que eu ainda tô falhando em algumas coisas que eu não olho em mim mesmo, certo? E que eu tô começando a enxergar, né? Esse trabalho de sombra é um trabalho eterno, sempre vai ter alguma coisa que você não vai olhar, sempre vai ter alguma coisa que não é coerente com a sua cosmovisão e que você faz, né? É muito difícil olhar para a própria imoralidade, né? Você acha que, por exemplo, os fariseus que faziam tudo certinho no sentido puramente aparente, material da lei, eles não achavam que eles estavam fazendo tudo certo. Eles não achavam que eles eram fodas. Eles não achavam que eles eram perfeitos, que eles eram os escolhidos, que Deus que tinha que dar atenção a eles e não aos pecadores. O maior pecado deles era soberba, o orgulho demoníaco de dizer não servirei, que eles querem que a lei de Deus sirva a eles. Cara, isso é muito pesado, isso é muito pesado. Mas, enfim, eu queria trazer um pouco disso, né? Então, assim, eu não quero que ninguém, absolutamente ninguém, nem quem me segue aqui nas redes sociais, coloque a mão no fogo por mim, tá? Eu sou tão humano e tão falho quanto gente que faz merda pra caramba aí na internet, entendeu? A questão é que essas pessoas não olham a sombra. A única diferença entre essas pessoas e eu é que essas pessoas não olham a sombra, eu olho a minha sombra. E eu já fui tão babaca, ou mais, que essas pessoas. Né? O fato de eu não ser babaca agora e de fazer o mínimo não significa que eu tô certo. Não significa que eu sou dono da verdade. Não significa porra nenhuma. Só significa que eu tenho a semente do auto improvement, no auto melhoramento. Melhoramento não é uma palavra, enfim, foda-se, eu não vou enfeitar, basicamente, tá? Mas a auto-melhoria, o auto-aprimoramento, né? E, enfim, eu nem sei mais qual que é o propósito do que eu ia falar aqui, mas é bem um vídeo do Teoria História, né? Que o propósito é simplesmente pensar sobre as coisas, não necessariamente chegando a uma conclusão. Pode ser aporético. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. E aproveitei a festa junina. Eu tô aqui tentando reestruturar minha psique. Forte abraço, fiquem todos com Deus.